Muito bem, amigos, sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do Desnude. Talvez seja o último, porque depois que o tema, depois do que o Kavinsky me sugeriu o tema de hoje, já fiquei com medo, né? Eu falei, putz, já tô com quase 50, vai dar merda. Então talvez, né, eu perca meu emprego depois desse programa aqui. Pois bem, a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai falar hoje, né, sobre o tal que tá aí cada vez mais fervendo, pelo menos nas mídias sociais mais corporativas, o tal do etarismo, né? Etarismo, né? Nunca teve tão forte aí essa questão, né? Principalmente dentro dos nossos círculos corporativos, e eu acho que com muita força, né, Kavinsky, dentro da área de marketing e da área de inovação, tecnologia e assim por diante, né? Bem, para quem está. Esse aqui claramente não é um programa sobre né, como é, sobre ciência geriátrica, né? Nós estamos falando aqui de negócios, mas só para dar um pouquinho de contexto, né, para todo mundo ficar onboarding aqui, né, na mesma página que a gente, já fazem aí alguns meses, né, pelo menos iniciou vamos chamar essa discussão em 2023, ela continua agora aqui em 2024. Existe uma corrente no mercado dizendo que as empresas, ou pelo menos as lideranças, né, atuais, elas estão entre aspas, dificultando, né, a reciclagem ou a continuidade, ou até mesmo a entrada de profissionais que estão acima dos seus 50 anos, né? E é um pouco esquisito, né? Estava até comentando aqui com o Kaczynski antes da gente iniciar o programa, porque a gente vive agora uma tendência que alguns chamam de paradoxo da idade, né? O Kaczynski depois vai falar de outras coisas, né? Onde a nossa área, ela tem um olhar sempre, obviamente, né? Procurando sustentabilidade no negócio, um olhar muito grande para a geração Z. A gente discutiu durante, inclusive, anos a milênio, né? Porque é uma geração que nasceu dentro de um contexto esquisito, né? Eles foram educados offline, foram pautados offline, depois eles foram trabalhar online, né? E a Z já é digital native, então a gente gastou aí pelo menos uns 3, 4 anos, né, dentro dessa pauta. A gente continua falando dessa pauta na geração Z e dos milênios, mas a verdade é que quando você olha os relatórios, a galera de 50 a mais é literalmente o consumidor que está colocando a grana na mesa agora, né? Quem está colocando a grana, quem está fazendo girar, inclusive novos negócios, inclusive plataformas de dating para terceira idade, viagens e aventuras customizadas, é justamente essa geração de 50 a mais. E a gente fica com essa discussão, para mim, boçal, ridícula, do tal do etarismo. De qualquer forma, tá aí, né, Kavinsky? E como o nosso podcast, ele veio aqui para falar um pouquinho sobre algumas verdades e inconvenientes, a gente não pode tapar o sol com a peneira e tá aí, né? Então, já que você sugeriu o tema, eu fiquei, né, com medinho, fiquei reflexivo nessa semana por causa disso aí. Fala aí um pouquinho pra gente, né? De onde surgiu a ideia, né? E se isso tem claramente afetado você de alguma forma, ou o seu círculo profissional dentro aí das áreas de agência, né? Clientes, publishers e assim por diante. Bora lá, vamos falar disso então. É, eu sou o Kavinsky, né? Eu tenho 51 anos, tá? As pessoas normalmente me dão menos idade. Isso hoje é bom. Quando eu era mais novo, eu era ruim, porque me achavam bem mais novo, né? É, eu queria, né? A sugestão desse tema foi para trazer de vários ângulos, né? E perspectivas, né? A principal perspectiva que eu quero trazer aqui, que provavelmente vai ser a que eu mais vou comentar, é sobre polarização, né? A gente vê polarização em tudo, incluindo entre gerações, né? Não só as gerações mais velhas com as mais novas, que isso historicamente sempre aconteceu, né? Sempre teve esse embate, né? Acho que é natural, né? Da experiência humana,
né? Mas também entre diferentes gerações, quando a gente pega Millennial com Gen Z e toda aquela história do cringe, né, que a gente teve, né, do Uhum. cafona, né, e tudo mais. E como é que a gente olha para isso? Tanto do aspecto, né, da publicidade e da mídia, né? Eu vi algumas pesquisas aqui, eu vou pegar uma que é mais moderada, né, mas que é um terço, né, do poder aquisitivo está nas mãos de pessoas 50 a mais hoje. É claro, né, que existe uma preocupação forte com Gen Z, com millennials e afins, quando a gente começa a olhar para a oportunidade de lifetime value, que vamos dizer aqui é muito mal trabalhada no Brasil, inclusive essa questão de lifetime value. São poucas as empresas que a gente pode dizer que consegue trabalhar isso com qualidade, né? Eu, particularmente, né, nos meus 51 anos aqui, me considero um perennial. Tá? Perennial é uma terminologia para quem não acha, ou pelo menos, né, não acredita que se encaixa dentro de uma dessas caixinhas. Tá? Eu gosto muito de olhar as coisas fora da caixa, justamente para a gente não cair na polarização. Tá? Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, falando assim, essa determinada pessoa aqui joga videogame com frequência, vai a shows de rock, faz isso e aquilo, assiste séries, faz mais não sei o quê. Que geração é essa pessoa? E a maioria colocou ali Gen Z e Millennials, né? Mas na verdade eu estava me autodescrevendo, né? Então eu faço tudo isso, né? Eu não consigo me encaixar. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade quando estão dentro de uma determinada geração, especialmente as mais novas, de imaginar como elas mesmas querem envelhecer, né? Será que essa visão que às vezes a gente tem do pessoal mais velho é uma visão muito mais pejorativa do ponto de vista, não é igual a eu, mas e quando você se coloca nesse lugar e pensa, como vou ser eu mais velho, esse eu que essas gerações mais novas pensam, será que essa mesma, né, gênero, ou mesmo, né, visão que eles têm do pessoal mais velho de hoje? Desculpa, coloquei um monte de tópicos aqui aleatórios, mas acho que vai ser bom para a gente dar start aqui na nossa conversa. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Bem, onde a fumaça há fogo, né? Eu tava tentando entender da onde surgiu essa pauta. Porque eu também estou com quase 50 anos, estou com 49, e pelo que eu me recordo, a gente tinha, inclusive, usando a terminologia que você trouxe aqui, que é polaridade, né? A gente, inclusive, tinha o inverso, né? Era muito difícil estudantes e profissionais mais novos entrarem no mercado, né? Existia um bloqueio, né? No passado, e a gente sempre teve a questão de, você precisa ter experiência, você precisa, né, ter tido um background, né, uma bagagem corporativa para conseguir determinado posto, ou para conseguir entrar nessa empresa. Obviamente o mundo mudou, né? Então a gente teve uma virada 180, né? Agora eu tô vendo o outro extremo, né? A gente está tendo uma dificuldade de se manter, e quando você sai, né, desse ciclo, é difícil você retornar, né? Muito bem. Eu vou fazer duas provocações aqui. Uma, na verdade, uma provocação que tem correlação, talvez, de onde é que surgiu isso, e aí eu quero a tua opinião em relação a isso. E a outra, uma visão que, para mim, seria o state of art, a partir do momento que realmente a gente tem um ciclo de aprendizado, uma necessidade de renovação profissional e de novas profissões muito mais rápida do que a gente tinha há décadas atrás. Então, vamos começar com a fonte. Gente, de onde surgiu isso? Eu tenho uma opinião que é o seguinte: a gente vive um período onde claramente nós estamos tendo possibilidades através de martechs, adtechs, tecnologias, AI e assim por diante, onde a autonomia ela é muito mais plena, ela é muito mais democrática. Você consegue ter autonomia e capacidade não só de produção, né, de estratificação de determinadas frentes ali de comunicação, vamos chamar de imagem, de inúmeras situações, e você também tem claramente uma possibilidade de ter feedbacks e diagnósticos estratégicos muito mais rápidos através dessas tecnologias. Então a gente deu um poder ali, vamos chamar assim, para
vamos chamar um segmento mais jovem de profissionais que lá atrás ele só ia adquirir vamos chamar assim, essa experiência participando dia a dia ali do cenário corporativo. Muito bem. Quando você pega esse novo jovem que ele está aguardando, vislumbrando essa autonomia, ele já tem uma visão muito mais rápida desse novo mundo, onde ele pensa, faz, ele testa, ele tem uma agilidade muito maior do que as gerações de 50 e 60 anos. E quando ele se depara, por exemplo, com as lideranças que ainda existem, que estão dentro dessa faixa etária, rola claramente uma frustração, ou pelo menos uma fricção muito grande. Então, quando você pega situações, e eu vou dar aqui alguns exemplos: assédio moral, o conhecido autoritarismo, né, que é o top-down, que é a figura do chefe, sabe aquela coisa de que o chefe exige, ele se sente necessário fazendo microgerenciamento e aparecendo como paladino, sabe o paladino? Ele tem a última palavra, né? Você tem que esperar ele para conseguir andar para frente. Quando você pega essa geração que tá um pouco mais acostumado com essa autonomia, e quando você vê todo o contexto de liderança ágil, que é justamente o fato de você dar um pouco mais de tangibilidade à inovação, de escuta empática, de colaboração e cocriação, quando essa geração ela entra numa empresa e ela se depara com esse líder mais antiquado, que eu nem vou chamar de líder, tá? Com esse chefe mais antiquado, aí desculpa, aí até eu. Até eu com 50 anos, porque venhamos e convenhamos, né, Kavinsky? O nosso mercado, ele tá lotado de dinossauro jurássico, onde tem uma puta formação, teve sucesso. Eu não tô dizendo que essas pessoas não tiveram sucesso, mas elas estão acostumadas a serem chefes. E chefe é aquele cara que ele só vê prazer corporativo dando ordens. E as pessoas fazendo exatamente o que eles querem, com nesta data, desse jeito. É quase. Deixa eu ver como você escreveu o e-mail. Não, muda essa vírgula, não tá bom. Então, entre nós, esse microgerenciamento, essa falta de autonomia, falta de confiança, vamos pegar o caso da discussão do sistema híbrido e do sistema presencial de trabalho. Gente, desculpa, mas é meio óbvio, né, que um sistema híbrido, um sistema presencial e claramente um sistema 100% remoto, todos os três tipos, eles trazem resultados muito bons, contanto que você tenha confiança, tenha processos claros de trabalho, né? E você tenha formas de mensurar o output vamos chamar assim, de uma determinada responsabilidade na empresa. E aí, quem defende, inclusive afinco a história de voltar presencialmente, na grande parte, é a geração 50 a mais. Essa é a real. Né? E essa galera mais jurássica é justamente a galera que está defendendo. Não, você tem que pegar o ônibus 2, 3 horas, você tem que pegar o metrô, você tem que pegar o trem. Porra, mano, você não tá vendo. Tipo, é um pouco, né? A gente ficou 3 anos produzindo muito, inclusive com redução drástica de assédio moral e assédio sexual. Por quê? Porque as pessoas não foram mais ali presencialmente, né? Tinha um layer virtual entre. Eu não quero entrar nessa discussão, claramente, porque as correntes, todas elas, todas as três, presencial, 100% remoto ou híbrida, tem ônus e bônus. E é assim, gente, cada um se dá bem com qualquer formato. Mas a gente não pode negar que a geração nova, acostumada com todas as possibilidades de tecnologia, entre nós, elas entendem que dá para fazer o trabalho, às vezes, de casa, que dá para ter uma produtividade muito maior, um equilíbrio de vida muito mais interessante. Então, eu acho que, não sei, minha opinião, um pouco, é que grande parte dessa corrente que está tentando bloquear e até mesmo expurgar esses líderes de 50 a mais tem um pano de fundo, que no final, se você parar para refletir, gente, tem ali, quando você não encontra um ponto de equilíbrio, desculpa, mas
tem um ponto ali, tem algo a ser discutido. Então, eu acho que, dentro daquelas duas coisas que eu queria trazer, essa para mim eu queria que você comentasse. De novo, eu acho que pode ser uma hipótese dentro desse contexto novo. Existem muitas teorias banais, tipo, mas sabe o que que é? É porque a tecnologia, o jovem é um pouco mais empático, mais conectado. Não, gente, não. Se você for ver a pesquisa, inclusive os milênios, que a gente ficou anos e anos discutindo, são os que têm os maiores problemas para conseguir ter um equilíbrio entre trabalho e vida social, família e até mesmo alavancas ali de intraempreendedorismo dentro da empresa com adaptação de tecnologias, né? Kavinsky, o que que você acha disso? Você acha que pode ser? Você tem outras possibilidades, né? De onde veio essa corrente desse etarismo, né? Vamos lá, vamos falar primeiro dos modelos de trabalho aí. E em algum momento posso ser até hipócrita, porque eu trabalhei boa parte da minha vida remota, tá? Muito antes da pandemia, mas muitos anos mesmo antes. E, e sempre gostei mais. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Sou bipolar também, não ajuda muito. Então, eu como líder, eu sempre disse para as pessoas, uma relação platônica com o meu time é muito melhor do que uma relação presencial, muitas vezes. É claro que tem momentos presenciais que são muito legais, né? Mas eu sempre preferi fazer até mesmo essa parte de gestão de forma remota, tá? No entanto, porém, em cima de toda essa discussão, que, de novo, né, mais uma discussão polarizada, né, uma coisa que me chama muito a atenção, e assim, a gente não tem eu não tenho esses dados e não trabalhamos com esse tipo de informação, mas pegando grandes empresas aí que têm a parte, né, de dados aí muito forte, né, de saber como é que foi o desempenho remoto, como é que está sendo o desempenho, né, híbrido ou presencial, né, que trazem fortemente essas informações, como o Google, Microsoft, agora mais recente a Nike, né, que foi muito criticada, né? Esses caras têm dados, né? Então, assim, eu imagino que exista alguma coisa ali, né, que mostre o desempenho, tá? A gente percebeu uma coisa nas agências, tá? Isso foi uma coisa da WPP, por exemplo, que as agências que voltaram para o presencial, eu não estou querendo aqui pregar o presencial, de novo, tá? Eu sou a pessoa que prefiro o remoto, mas as agências que voltaram ao presencial são as agências que tiveram melhor desempenho também, tá? Então eu fico muito dividido. Eu acho que depende muito do tipo de negócio, né? É óbvio, por exemplo, hoje para programadores e afins, né, o remoto funciona, sempre funcionou muito bem, tá? Mas eu acho que tem outros casos onde é muito caso a caso, né? E tem que ter ali uma visão, né, legal. O que eu acho ridículo de ser feito é, de fato, fazer uma pessoa, né, passar por esse, né, deslocamento aí desnecessário para chegar num escritório e fazer a mesma coisa que ela estaria fazendo remoto. Isso aí é cruel, tá? Acho que não faz o menor sentido. Eu concordo. Você acha que a pauta do chefe barra a expectativa, né, desses jovens, por exemplo, principalmente os high potentials que a gente chama, pode ser uma causa raiz desse fortalecimento do etarismo? Eu acho que essas coisas são muito caso a caso, né? Tudo que a gente vê, às vezes a polarização, ela é sempre, né? Ela considera somente um foco, um ponto de vista, né? O mundo é muito complexo, né? Nossas vidas são complexas, o trabalho é complexo, né? As pessoas são complexas, né? E a gente não tem como definir, falar, olha, é assim ou é assado, né? É uma coisa que varia demais, né? Eu tenho muita dificuldade em responder categoricamente. A gente tem de tudo, né? Igual no passado, eu me lembro, né? Quando eu era mais jovem, muita gente falava muito mal dos Estados Unidos. Estados Unidos é cheio de babaca. Tem o cara que vai lá e hasteia bandeira e é assim, é assado. Cara, isso é no mundo todo. Tem babaca no Brasil, tem babaca nos Estados Unidos, tem babaca na Europa, né? Só que o que que a gente está pegando? Está pegando ali, né, né, grupo ou, né, alguns exemplos para tentar fazer um denominador comum para tudo,
né? Então, é claro, né, existem aí esses chefes ou lideranças, né, que estão ultrapassados, como existem chefes e lideranças que conseguiram lidar muito bem, né, com as mudanças e tudo mais e conseguem se adaptar, né? Então, é muito difícil a gente colocar tudo numa caixinha só, sabe? Eu concordo. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, então, para te falar um pouquinho daquela segunda parte que não é uma, eu acho que não é uma provocação, mas é o que eu estou chamando aqui do que seria, né, o estado da arte. E eu vou pegar um pouquinho da teoria mais basal, quando a gente pega cultura ágil, por exemplo, que a gente falou muito nos últimos 3, 4 anos, né? Principalmente quando surgiu e teve uma alavancagem grande, né, das startups, que é a diferença entre o que a gente chama de burocrático, caótico, e aí sim o equilíbrio de você ter assertividade ágil, né? Então é muito engraçado porque eu acho que esses quadrantes mais visuais que a gente encontra para tentar explicar as diferenças que existem entre a nova cultura corporativa, né, e a cultura mais ultrapassada, ela também traz uma visão clara desse etarismo, né, e da jovialidade. Só que a gente consegue entender que quando você tem uma pauta muito antiga mesmo, onde principalmente está alocada em empresas com muito sucesso, porque quando você tem empresas que tiveram muito sucesso, claramente existem raízes históricas corporativas, né? Você tem as tais vacas sagradas, as histórias de guerra, né? A velha história do, mas a gente sempre fez assim, deu certo. Você tem o que a gente chama de burocrático, né? Ou seja, pouca autonomia, pouquíssima, mas um contexto que a empresa entende muito bem o negócio, né? Quando você pega os jovens, né? Os jovens, ele quer trabalhar numa startup hoje, né? Ele quer ter essa coisa do crio, penso, faço e vamos ver o que dá. Só que esse processo, que é um processo Lean Startup, mas às vezes sem direcionamento do negócio, ou seja, sem o mínimo de tempero dessa burocracia, né, desse mínimo de controle, gera o que a gente chama de caos. É por isso que, por exemplo, 80%, né, até um pouco mais das startups não param em pé e estão aí, né? Tá cheio de gente no LinkedIn dizendo que é co-founder, de repente virou co-founder de umas 10. O que mais tem hoje é aluga-se na rua e co-founder. É o que mais tem. Mas aqui a gente consegue entender claramente o que ocorre, né? E aí eu vou pegar um pouco da tua fala, né? Se a gente continuar indo nessas polarizações, ou seja, o cara que é chefe, ele não entender que, mano, não vai rolar, né? É ficar aqui olhando né, o sucesso, né? Parece o Santos do Pelé, desculpa os santistas, eu sou São Paulino aqui, então, mas o Santos do Pelé, se a gente ficar aqui olhando, né, o passado, aquela coisa toda, cara, em algum momento esse caos vai dar certo. Em algum momento os caras vão achar uma solução. E aí várias empresas, até já pelo menos durante uma década aí, se a gente for parar a pensar, né, desde que surgiu né, a gente começou essa exponencialidade das startups, conseguiram encontrar, acho que um ponto de equilíbrio interessante, que é, olha, a gente precisa dessas pessoas experientes que têm uma baita visão de negócio e principalmente possui o analytics, que é analytics não do ponto de vista de profissão de data, não, mas de ter aquela coisa de perguntar o porquê daquilo, né? Que tem uma visão de querer diagnosticar, de ir mais a fundo, que tem uma pauta estratégica. Que falta, e muito, principalmente agora, né, vamos chamar a operação muito mais facilitada dentro desse mundo das startups. Então, quando a gente junta a autonomia, né, vou usar a palavra errada aqui, mas talvez né, a testosterona ou a adrenalina, né, que tem dentro desses jovens em querer criar, pensar e colocar na rua para ver o que vai dar, e você encontra dentro desse ecossistema burocrático não um chefe, mas um líder, cagamos pra idade, né, Kavinsky? Essa é a real. A idade, foda-se. Idade, dane-se, né? Por quê? Porque você tem um líder. E aí, meu amigo, líder, é o cara que vai ter um approach de ensinar, é um approach mais serviçal, vai ter uma visão muito mais técnica e vai ajudar esse poder. Então, eu vejo que
essa galera que está com 50, 60, assim por diante, tem o controle. E a galera que está abaixo disso tem performance, tem poder. E assim, poder sem controle não é nada. A gente precisa achar esse equilíbrio. Eu acho que várias empresas no mercado entenderam isso, principalmente algumas startups, né? E várias startups elas só conseguiram alavancar, não mais pivotar, quando elas se uniram a empresas seculares e aí trouxeram uma mega visão. Acho que nas agências acontece a mesma coisa. E aí, quando você tem a união desse controle, desse direcionamento estratégico com a performance operacional, com a autonomia dos mais jovens, aí, meu caro, aí é uma puta equação inovadora. E eu acho que é aí que é a solução. Então, volto a repetir, o que a gente falou aqui no começo do programa. É uma mega bullshitagem, né? É quase como uma teoria banal de miopia de Marte. Lembra desse artigo, né? Banal, né? É tipo ficar enxugando gelo isso aí, perdendo tempo, enquanto a gente deveria entender que a gente vive um momento de transição, né? Já que a palavra nova agora é essa, né? Uma geração de transição, onde obrigatoriamente todas as empresas, principalmente agências, áreas de marketing, precisam encontrar esse ponto de equilíbrio entre quem manja muito, quem tem essa maturidade e tem esse equilíbrio emocional, com quem está com paciência, com quem está com curiosidade de aprender de forma aprofundada, né? Que está num ciclo ali, né, de aprendizado, que é essa galera mais jovem, né? Então, eu acho que é por aí, viu? Eu acho que a tendência é a gente ter uma mitigação dessa pauta, né? E a gente voltar, né? Tudo, como a evolução ela vem do caos, né? A gente vai encontrar um caminho um pouquinho mais interessante aí, né? E a gente vai continuar aqui, né, com o emprego. A gente não vamos deixar de ser, não vamos deixar o nosso programa, né? Eu espero aí, né? Isso aí. Muito bom. Gosto muito de tudo que você falou. Depois eu vou fazer uma conexão aqui com uma fala que eu vi do Walter Longo ontem, mas antes disso, né, isso faz parte da fala dele, né? O que é a diferença que a gente teve até agora, tá? E uma coisa que não aconteceu nem na minha, nem na sua geração, quando a gente entrou no mercado de trabalho, né? É muita novidade aparecendo o tempo todo. E as gerações mais novas têm muito mais facilidade, né, em entender, aprender com isso, né? Elas estão muito mais envolvidas aí com essas novas tecnologias. Uhum. Por um outro lado, né, existe a questão da experiência, que não é vomitar aqui a palavra experiência para falar ter mais experiência ou não, né? Mas, por exemplo, uma coisa, né, se a gente fala de startup, por exemplo, né, não são só os dados que mandam, né? A intuição é muito importante. Muito. Intuição é uma coisa que você pode ter desde novo, mas ela é muito mais forte, né? Você constrói uma intuição melhor, mais forte ao longo dos anos, porque é uma coisa que está muito relacionada às experiências, né, que você tem ao longo do tempo. Então, isso eu acho que ajuda muito. Então, assim, ter esse entendimento, né, realmente, para de fato, né, direcionar um negócio, aproveitando, né, esse conhecimento e essa, né, toda essa facilidade, né, que essas pessoas mais novas têm em lidar com essas ferramentas, né, eu acho que a junção disso tudo é que faz muita diferença. E daí vem a fala do Walter Longo aqui, que está relacionada a essa. Ele colocou esse negócio, né, das gerações mais novas terem mais facilidades com novas tecnologias, né? Só que agora com a inteligência artificial tem um negócio diferente, que o Uhum. repertório da inteligência artificial faz muita diferença também. E isso pode, de algumas maneiras, privilegiar as pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas também. Eu achei muito legal isso, esse ponto de vista. Eu acho que bate, né? Até para a gente finalizar aqui, bate um pouquinho com o que a gente estava falando no início, né? O tal do paradoxo da idade, né? Onde, se a gente parar realmente para pensar, né? A intuição no final é o resultado de toda a experiência que você teve ao longo da sua carreira. No final é isso, né? Se a gente fosse materializar, foi excelente, né? É quase como a gasolina, né? É o nitro, né? Putz, onde é que está o tipping point ali? É na intuição, né? Você tem, óbvio, né? Frameworks, você tem toda a visão histórica, mas às vezes aquela decisão
a ser tomada requer, às vezes, né, um bom tempero de intuição. Muito bom, né? E aí eu acho, voltando ao ponto que você estava comentando aqui do Walter Longo, é que realmente, né, se existia uma pauta de vantagem competitiva, né, profissional de currículo dentro ali do ecossistema, principalmente de startups aos mais novos, era quando a gente falava, exemplo, de assuntos correlacionados a tecnologias, desde o coding, né? Tipo, meu, eu sei fazer front, back-end, né? Eu sei, né, mexer com Python, assim por diante. E eu acho que, fazendo um paralelo, a AI é mais ou menos o que aconteceu lá atrás, quando a gente começou a ter os serviços de cloud para CMS. Então você gastava R$ 1 milhão para fazer um site, aí de repente você começou a pagar R$ 400 por ano para você ter um negócio drag and pull. Aí qualquer pessoa, minha mãe que está com quase 80 e tal, qualquer pessoa faz um site. Então, tipo, ok, tchau, né? A gente já teve aqui, inclusive aqui um programa sobre, né, sobre AI, né, falando de produção publicitária. Então, esse gap que requeria tempo, requeria, né, dentro dos T-shape lá um aprofundamento, né, de tecnologia, com AI, it's over, né? E aí realmente tem um negócio fantástico aqui que é o que ainda falta no mercado realmente são pessoas com visão mais estratégica, mais analítica. A gente, né, isso eu estou falando dentro do contexto jovem, a gente tem demasiado isso, né, para as pessoas acima de 45, 50 anos assim por diante. E aí quando você junta AI, aí você tem talvez ali, né, um você SA explosivo e inovador. Muito bom. Gostei aqui. Pô, Kazinski, alguma coisa não? Podemos. Acho que estamos bem, né, Kavinsky? Tudo Estamos bem, tamo, acho que tamo fechou bem bem. aí. Muito Uhum. bom. Pô, a gente podia trazer num programa aqui para a gente finalizar depois um pouquinho mais de discussão sobre os modelos, né, de trabalho. Isso dá pano para manga pra caramba. Tá cheio de verdade inconveniente aí Ah, nessa esse aí é história, né? Até porque não tem certo e errado, né? É o que você falou, né? Cada empresa, cada segmento trabalha dentro do contexto que é necessário para essa performance, né? Mas muito bem. Galera, muito obrigado, né? Não deixem aí de seguir, né, o nosso canal no Spotify. Nós também temos um canal no YouTube, onde você pode nos ver, né? Se você gosta da nossa voz ali, né, dos temas, também você pode nos encontrar ali, né, pelo menos visualmente nos canais do YouTube, tá bom? E espero vocês aí no nosso próximo programa, tá bom? Desnude para vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.